Aleluia. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Estava ouvindo o testemunho da irmã Elizabeth, testemunho forte. Realmente ela está com a gente na tarde profética também, sempre está lá. E sempre com um testemunho diferente. Tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando. Vou colocar o telefone aqui, porque o diácono Carlos Vinícius falou que ia tocar para a bênção, mas vai ter que esperar o culto acabar. Botei no silencioso, porque está tocando muito, meu irmão. Desde que ele falou, não para de tocar. E é um telefone do trabalho, então tenho certeza, quando acabar esse culto, a bênção vai estar me esperando. Abra comigo, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Muito feliz de estar aqui na minha casa espiritual, minha casa há mais ou menos uns 15 anos. Tenho certeza que aquilo que Deus falou comigo hoje, eu repassarei para toda essa igreja. E aquilo que o Espírito Santo ministrou durante toda essa semana, eu tenho certeza que Ele continuará falando contigo. Então venha com o coração prostrado para aquilo que Deus fará nesta noite. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Apenas o 10, diz assim: Daniel, quando soube que o decreto estava assinado, entrou em casa, foi para o seu quarto, que havia janelas para Jerusalém, ajoelhou, como fazia 3 vezes ao dia, e orava, dando graças a Deus, como antes costumava fazer. Você pode dizer amém pela palavra de Deus? A história de Daniel é algo que sempre fala ao meu coração, de uma forma que é diferente a forma como ele agia. É diferente a forma como Daniel entendia as perseguições e as dificuldades que ele tinha. Você atende comigo? Eu vou fazer uma introdução bem rápida. Eu já vou liberar uma palavra para a sua vida, mas vamos entender um pouco. Eu tenho certeza que você já leu ou já ouviu uma mensagem sobre Daniel, mas aquilo que Deus ministrou no meu coração foi tão forte que eu preciso passar novamente isso para enraizar no seu coração. Aquilo que Daniel fez ou fazia no reino de Deus. Existia um rei no reinado de Dário, e ali ele escolheu 120, algumas versões falam presidente, outros falam governadores, enfim. E dentro desses 120 existiam também 3 príncipes com ele. Dentro desses 3 príncipes, um era Daniel, que era o maior dele. Então nós entendemos que era um reinado bem grande. Para que esses presidentes, esses príncipes? Para proteger o reinado e principalmente o rei. Daniel, ele começou a se destacar no meio daquele povo. No meio daqueles 123 homens, ele chamava atenção. Porque Daniel tinha um espírito excelente. Você pode repetir comigo? Desculpa. Daniel tinha um espírito excelente. Esse espírito excelente fazia com que Daniel se destacasse. Aonde ele colocava a mão, ali era abençoado. Por onde ele passava, havia algo diferente, não por conta de Daniel, mas por conta daquilo que ele carregava. Então aquele povo ali, aqueles homens, começaram a ver que ele estava sendo diferente, se destacando, e falaram: nós temos que fazer algo, porque senão daqui a pouco ele vai estar mandando em nós. E o rei já estava pronto para colocar Daniel como um superior daquele povo. Porém, aqueles homens, aqueles 122 homens se reuniram. Para quê? Para achar algo contra Daniel. No versículo 4, a gente começa a entender que eles estavam ali vendo algo, procurando, vasculhando, e nada era encontrado. O versículo 4, a parte B, diz assim: porque ele era fiel e não se achava nele nenhuma culpa ou erro. Não eram pessoas comuns que estavam procurando. Eram pessoas que tinham autoridade. Eram pessoas que podiam vasculhar a vida toda de Daniel. A Bíblia não fala exatamente, mas historiadores dizem que ele tinha em média 78 a 80 anos. Você imagina uma história de vida. E dentro desses 80 anos,
mais de 100 homens não acharam nem sequer um erro. Mais de 100 homens procuraram, não conseguiram entender. Eles podiam procurar, porque ele era reto e justo e fazia tudo com excelência. A ideia deles era achar algo para poder incriminar Daniel, ou para que pudesse subornar. Aquele complô que eles fizeram ali é para que de uma hora para outra fizesse Daniel cair, ou então fazer ele se corromper. Mas em nada eles acharam. Em nada eles conseguiram fazer com que Daniel parasse. Em nada eles conseguiram fazer que desistisse. Eles não conseguiram algo para fazer um suborno. Eles não conseguiram algo para fazer ele cair. Eles não conseguiram algo para fazer o rei desistir daquilo que ele já tinha colocado em seu coração. Mas aí eles estudaram. Porque Satanás, ele não desiste fácil. Satanás, quando ele tem um plano para te derrotar, não é na primeira, meu irmão. Ele vai mais adiante. Ele é ardiloso. Ele usa de estratégias para que pessoas façam você cair. Ele usa aquilo que você tem conhecimento, a palavra de Deus. Assim como ele tentou fazer com Jesus. Assim como muitas vezes ele tentou fazer com muitos homens na Bíblia, com Daniel não podia ser diferente. E aquele povo, aqueles homens sabiam que Daniel separava 3 vezes ao dia para orar. Eles sabiam disso. Então ele reuniu os reis, reuniu os príncipes, reuniu aqueles presidentes e disseram: vamos falar para o rei fazer um decreto, que durante 30 dias nenhum Deus possa ser exaltado, não possa orar a nenhum Deus, nenhum clamor pode ser levantado, a não ser para ti, ó rei. E o ego do rei se inflou naquele momento. Ele entendeu que era o momento que as pessoas estavam se unindo para ajudá-lo, mas não, era uma estratégia apenas para derrotar Daniel. Uma estratégia apenas para fazer com que ele pudesse cair. Pois eles sabiam que mesmo com o decreto assinado, Daniel não iria parar. Eles sabiam que mesmo com as obscuridades, as coisas contrárias, a doença, não importa o que acontecesse, ele continuaria orando cessantemente, como sempre fez. Quando Daniel continuou, porque a verdade é que Satanás pode até se levantar, ele pode até fazer um complô contra você, mas eu já quero declarar algo para a sua vida nesta noite. Você tem mão para levantar? Isso, começa a levantar as suas mãos, porque assim como aconteceu na vida de Daniel, as pessoas se levantaram contra ele, as pessoas até arrumaram algo contra Daniel, mas a palavra que eu tenho para a tua vida hoje é: Satanás se levantou, mas se levantou para cair. Por quê, pastor? Porque 1 João capítulo 4 vai dizer: somos de Deus e já vencemos, porque maior é o que está em mim, maior é o que está em nós, Advec Vila dos Teles, maior o que está na tua vida do que o que está no mundo. Pode se levantar príncipes, pode se levantar reis, pode se levantar o que for, porque maior é o que está com você. Ei, meu irmão, entenda uma coisa: você com Deus é maioria. Não importa quem está contigo, se Deus está ao seu lado, é a certeza que você é mais do que vencedor. Se for para Jesus, aplauda mais forte. Isso. Como eu disse, ele não desiste fácil. Eles conseguiram um decreto. E o rei, com seu ego inflado, assinou o decreto, não sabendo que era para que Daniel caísse. Quando eles foram atrás de Daniel e viram que após o decreto, Daniel estava lá orando. Após o decreto. O que eu quero te dizer essa noite é que após um decreto de morte,
ele estava orando. O versículo que nós lemos começa dizendo assim: após ele saber do decreto, ele foi orar. Após ele receber uma sentença de morte, ele foi orar. Após tudo ir contra aquilo que ele estava planejando para a sua vida, ele foi orar. Eu não sei você, mas eu não teria essa calma, essa paciência de Daniel. Porque a oração que ele fez foi de agradecimento. A verdade é que Daniel era algo diferente, porque ele entendia até aquilo que ele não podia controlar, que é a vontade de Deus. E é uma palavra pesada, porque a gente não consegue entender quando vai acontecer. Mas Daniel sabia que no dia seguinte ele seria lançado na cova dos leões. E mesmo assim ele foi orar, agradecendo a Deus. A verdade é que nós não entendemos como ele conseguia fazer isso. Porque a verdade é que nós queremos indagar a Deus. Deus, eu estou aqui te servindo. Eu estou no meio de um povo que o Senhor me colocou. Não estou me corrompendo. E agora vem um decreto de uma hora para outra dizendo que eu vou morrer. Talvez esse decreto chegou na sua vida. Talvez um dia você estava na casa do Senhor e no outro você foi fazer um exame dizendo: você tem uma doença. Uma enfermidade chegou na sua família. Ou então um domingo você estava aqui no culto de celebração adorando ao Senhor e na segunda-feira você foi despedido. O decreto chegou. O decreto apareceu na sua vida. Mesmo que não houvesse falha, o decreto chega. Mesmo que você esteja totalmente voltado para a vontade do Senhor, o decreto chega. A verdade é que nós temos que entender aquilo que Daniel fez. É o famoso questiona ou adora. Você escolhe nesta noite. Porque o decreto pode até ter chego na sua vida, mas ele não define a sua condição. Você define até onde ele pode fazer. Na minha vida esse decreto não me atinge, porque não é o decreto da terra que define a minha vida, é o decreto do céu. Então se o rei disse alguma coisa, eu prefiro confiar naquilo que o rei dos reis falou sobre a minha vida. E o que ele falou, pastor? Que em todos os momentos ele estará comigo até a consumação do século. Então nesse problema eu vou, porque eu não estou sozinho. Nesse problema eu vou adiante, porque o meu Deus vai na minha frente, me guiando, tirando todo empecilho, endireitando os caminhos tortuosos, para dizer: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. E se o homem não consegue fazer, fica tranquilo, eu farei. O impossível pode acontecer na sua vida, mesmo nas situações contrárias, mesmo nas adversidades, mesmo que basta apenas um milagre. O nosso Deus é o Deus do milagre. Você não está num culto normal, você não está no culto natural, você está no culto de uma esfera diferente. Que esfera? Sobre o natural. Isso. Então pede aquilo que ninguém consegue fazer. Pede uma cura para aquela doença que nem o médico consegue resolver. Pede uma provisão que você olha para um lado e para o outro e não vê de onde ela virá. Pede algo para o Senhor nesse momento, porque Ele está com os ouvidos inclinados, assim como está escrito em Salmo 40, para ouvir a tua oração. Pede, igreja, pede nesse momento. Levanta a tua mão. Se você veio no culto sobrenatural, você quer algo diferente.
Não é, pastor Elton? Se você quer algo diferente, faça algo diferente. Dê um brado no teu lugar nesse momento. Exalte ao nome poderoso do Senhor, porque Ele está aqui. E aonde Ele está, as coisas se transformam. Aonde Ele está, a doença sai e dá lugar à cura. Aonde Ele está, a tristeza vai embora e dá lugar a uma alegria. Uma alegria, uma alegria, isso. Adora a Deus nesse momento. Adore ao teu Senhor. Aleluias. Deus está nesse lugar. Deus, o Todo-Poderoso, está nesse lugar. Oh, Espírito Santo. Aleluias. Vamos correr que o tempo está passando, igreja. Ah, Espírito Santo. Quando aqueles presidentes, os dois príncipes, que o terceiro era Daniel, viram que ele estava se destacando, eles não aguentaram. Parece que veio aí inveja, né? Começou aí. Começaram a ter inveja daquilo que Daniel tinha, porque eles não conseguiam ter, pois eram corruptos. Queriam fazer algo não em prol do reino ou do rei, e sim por conta própria. Eles queriam não somente o lugar de Daniel, eles queriam que Daniel caísse. Eles queriam tirá-lo da jogada. Quando o rei entendeu que o decreto que ele assinou era contra o que Daniel fazia, ele se entristeceu. Porque era notório que Daniel tinha esse espírito excelente. Ele sabia aquilo que ele estava fazendo. Porém o rei, por conta do seu ego, não viu, não entendeu a estratégia que eles fizeram ali. E assinou. Após eles terem assinado, eles viram Daniel orando, como ele fazia todos os dias, numa janela dentro do seu quarto, virada para Jerusalém, clamando por aquele lugar, clamando por aquela localidade, clamando porque ele era um no meio de muitos, mas mesmo assim ele conseguia fazer a diferença. Ele conseguia colocar uma luz em meio à escuridão. Ele conseguia fazer que o Espírito Santo brilhasse nele e as pessoas entendessem, não é apenas Daniel, é aquilo que está dentro dele, é aquilo que ele faz através de um Espírito Santo que o conduz. É exatamente isso que as pessoas começaram a ver em Daniel. E o rei, quando se entristeceu, porque já era no dia seguinte que ele seria mandado para a cova dos leões, o rei tentou de todas as maneiras. Eu estou falando do rei, aquele que comandava todo aquele império, toda aquela localidade, inclusive os príncipes e os presidentes, ele comandava. E não tinha como ele fazer nada, porque após algo ser decretado, não tinha como voltar atrás. Então era durante 30 dias que isso aconteceria. E no primeiro, já tinha alguém inaugurando a cova dos leões. Mas o rei tentou. O rei ele tentou fazer tudo que ele podia, até o pôr do sol. Depois ele não podia fazer mais nada. Eu quero declarar uma palavra para a sua vida hoje. Talvez você já recorreu ao médico, talvez você já foi até o advogado, talvez você já foi num desembargador, talvez você falou com alguém de uma esfera muito elevada, talvez você já fez o impossível que seria para você, mas chegou a hora de você entregar o teu problema na mão de
quem pode resolver. Pois Daniel, quando entendeu que o rei não podia fazer nada, ele só fez uma coisa: orar. Pai, eu entrego minha vida nas tuas mãos, porque aquilo que o homem não pode fazer, eu tenho um Deus que pode. O Deus que pode fazer está aqui nessa tarde. O Deus que pode fazer está aqui hoje. O Deus, o Todo-Poderoso, o Onipotente está aqui para te dizer: aquilo que o homem não tem capacidade, eu tenho. Aquilo que o homem não tem poder, eu tenho. Aquilo que é impossível para você, que a força do seu braço não tem mais, eu posso realizar. Esse é o Deus que você serve. Quando falta no homem, Ele supre. Quando falta em você, Ele renova as tuas forças. Quando não há mais fé, Ele te enche de autoridade para dizer: eu estarei contigo e te renovo dia após dia. A misericórdia não te abandona. A misericórdia de Deus não te abandona. Ela está contigo. Ela está contigo, meu irmão. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Isso. Aleluia. Versículo 16. Vou passar um pouquinho, Carlos. Meu Deus do céu. Perdão. Não vou ser chamado mais. Depois eu te pago um lanche. Versículo 16. Se você puder, abra comigo aí. Já caminho para o final. Daniel 6,16 diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Você percebeu que não foi alguém que estava servindo junto com Daniel? Não era alguém que acreditava no Deus. Era alguém que acreditava no Deus que Daniel servia. As pessoas estão olhando a tua vida. Tem um teólogo que diz que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Hoje em dia é a era do fast food. É tudo rápido, meu irmão. Ninguém está com tempo para ler a Bíblia. Então as pessoas vão ver o quê? Você. A forma como você age. A forma como você anda. A forma como você se posiciona. A forma como você não desiste. A forma como você, mesmo no momento de dificuldade, entende: Ele me livrará. O Deus a qual eu sirvo todos os dias, Ele me livrará. Mas você está passando na peleja, está passando dificuldade, está passando vento, está passando escassez, está passando dificuldade financeira, está até internado. Ele me livrará, porque é o Deus que continuamente eu sirvo. Na dificuldade eu sirvo, na peleja eu sirvo, não importa a situação eu sirvo continuamente. É o Deus que você serve continuamente. Eu vim pregar para alguém que não desiste. Cadê você que não desiste? Cadê você que não desiste na dificuldade? Cadê você que não deixa a situação te abalar? Cadê você? Cadê você isso? Adora esse Deus, porque continuamente Ele está contigo. Continuamente você serve a Ele. Então pode ter certeza. Pode ter certeza. Ele vai te livrar. Ele vai te livrar. Pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, vai acontecer. O milagre vai acontecer. A cura vai chegar. O extraordinário, o sobrenatural é hoje. É para quem tem fé. É para quem tem fé. O sobrenatural de Deus vai ser feito em você hoje. 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 O rabancherei cantarabasurião darabás.
Esse é o Deus que você serve continuamente. Continuamente. As pessoas estão olhando para você, mesmo você passando os piores momentos da sua vida. Eu vou cortar uma parte aqui, mas que você possa entender que quando ele foi levado para a cova dos leões, a Bíblia não relata um desespero. Quando ele foi levado para morrer naquele lugar, não foi ouvido um choro, Carlos Vinícius. É isso que me intriga. O decreto saiu e ele foi orar. Ele está sendo levado para a cova e nem um choro, nem um desespero. Parece que para ele era mais um dia comum. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Foi algo que nem Daniel falou, mas foi o que a gente acabou de ler. É porque ele me servia continuamente. Então pode até ser que eu não livre ele da cova, mas é lá na cova que eu tiro ele. Pode até ser que Deus não te livre desse problema que você espera, mas é lá dentro que ele se mostra para você. Pode até ser que Deus não vai tirar essa doença agora, mas é lá dentro, é nessa doença, é lá no hospital, que ele vai falar: eu sou o teu Deus. É nesse problema que eu te mostro. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu sou maior que essa doença. Eu sou maior que essa cova. Eu sou maior que esses leões. Esse problema eu pego na palma das minhas mãos, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Então, se você me serve continuamente, você já me conhece e sabe que é no meu tempo que as coisas acontecem. É no meu tempo que eu faço acontecer. É no meu tempo que eu dou escape. É no meu tempo que a saída aparece. É no meu tempo que a cura chega. É no tempo de Deus. É no tempo dele. É no tempo dele que o sobrenatural acontece. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. É Deus. É Ele que faz. É Ele que faz. É no tempo de Deus. Oh, aleluia. Se coloca de pé.